Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre o jogo entre Palmeiras e Vitória. O título do vídeo é Palmeiras de novo decepcionando em casa contra a Vitória. Palmeiras para na retranca do Vitória. Vamos falar de escalação primeiramente das duas equipes? Vamos lá. Palmeiras entrou com Carlos Miguel, Bruno Fux, Murilo, Michael, Alan, Andrés Pereira, Maurício, Rafael Veiga, Jefté, Flaco Lopes, Bruno Rodrigues. Pelo lado do Vitória, a equipe comandada por Jair Ventura entra com Thiago Couto, Edu, Camutanga, Lucas Halter, Raul Cáceres, Baralhas, William Oliveira, Ramon, Canta La Piedra, Renzo Lopes e Eric. Certo? Bom, o jogo do Palmeiras foi muito fraco de ponto de vista de criação, de desempenho também. O Palmeiras nos últimos 3 jogos somou 1 ponto, né? A gente estava falando 2 jogos 2 semanas atrás de que o Palmeiras no Campeonato Brasileiro desde ano passado só vencia equipes depois do G4, ou seja, não conseguia vencer equipes de G4, só vencia equipes de baixa tabela. Nos últimos 2 jogos o cenário mudou, embora o Santos seja um grande rival, envolve rivalidade, é um clássico, é um grande time, tem grandes jogadores, entre eles Neymar, entre eles Arão, entre eles um grande treinador como Vojvoda, embora não esteja um grande momento. Tem também, no caso do Tiquinho, que também não está uma boa fase. No caso da equipe do Vitória já muda, é uma equipe que também está brigando pela zona de rebaixamento, está na zona de rebaixamento. Só que é um dado interessante da equipe do Vitória, né? A equipe do Vitória, nos últimos 4 jogos, né, ele foi bem, né, nos últimos 4 jogos. Por exemplo, contra Cruzeiro perdeu, ele venceu Vitória, ele empatou com Botafogo, né, e ele empata contra Palmeiras. Então, nos últimos 4 jogos, foi de um cenário positivo, né? Vitória vem de um crescente em luta contra o rebaixamento e vem melhorando um pouco o desempenho, né? E no caso da equipe do Palmeiras, a gente for falar assim, depois da virada histórica contra a equipe do LDU, a gente pensa, essa questão emocional poderia favorecer muito o Palmeiras. Inclusive, eu estava escutando faz um pouquinho de que, no caso, se o jogo do Palmeiras e o Flamengo na final de Libertadores fosse na semana seguinte do jogo entre LDU e Palmeiras, a questão emocional e confiança estaria lá em cima, o Palmeiras chegaria bem mais forte que o Flamengo. É questão emocional e de confiança. Mas as coisas podem empatar também. O Palmeiras somou 1 ponto dos últimos 9 possíveis, a quais contra adversário que dá para somar ponto. Bom, se eu vou perder pontos para o Mirassol, bom, o Mirassol não perdeu nenhum jogo até agora em casa. Beleza. Agora, os últimos 2, principalmente os últimos 2 que brigam pelo rebaixamento, é uma questão a se discutir, certo? Vamos falar o lance do jogo, primeiramente. Aos 8 minutos, o Alan, de novo, um dos melhores jogadores em campo, dos poucos que se salva, chuta de fora, né? A bola sai um pouco desviada. O Palmeiras teve muito pouco chute-gol, no sentido de o chute acertar pro gol, né? Não teve, só começou a reagir no segundo tempo. Depois, a Vitória tenta corresponder, o Lucas Walter tenta chutar, o Carlos Miguel domina com facilidade. E Vitória teve chance de fazer um golzinho, né? Então, assim, a equipe do Jair Ventura é interessante. Jair Ventura, historicamente recente, já teve feito muito maneiro. Talvez
ele não conseguiu fazer bons trabalhos nas equipes grandes. Ele já chegou a treinar Santos, do Rodrigo, Bruno Henrique, entre outros, né? Mas na equipe, por exemplo, ele fez uma recuperação absurda pelo Sport lá em 2020, né, recentemente. Pelo Juventude, ano passado, fez uma recuperação absurda também, que evitou o rebaixamento do Juventude, que depois da saída do Roger Machado estagnou. E dessa vez, de novo, contra a Vitória, ele vem recuperando alguns campos. O problema do Juventude é que depois de começar a temporada seguinte, ele não consegue manter o trabalho, né? Mas para tirar uma equipe que está na zona de rebaixamento, equipe menores, que está em uma situação difícil, ele consegue. E nesses jogos ele consegue competir contra algumas grandes equipes, entre eles Palmeiras e Flamengo, ele consegue, né? A Vitória vem recuperando muito bem. Aí teve um cruzamento de cabeça, o cabeceio sai desviado, né? Depois teve outra chance do chute de fora do Ramon. Então o primeiro tempo foi bem fraco. Palmeiras tenta com algum lance aos 34 minutos, Alan de novo, uma jogada individual, chamou um para lançar, depois acabou chute saindo muito cruzado, chamou 2 jogadores para lançar, o estilo do jogo relembrando o Estevão, né? Muito bem, Alan, mas a bola acabou saindo muito desviado para fora. Depois Palmeiras tenta. No segundo tempo as coisas melhoram com a entrada do Flaco Lopes e Vitor Roque. O Palmeiras começa a melhorar um pouco. O torcedor começa a ficar mais animado com chance de empatar o jogo, de fazer 1-0. E teve um chute de novo da Alan e Rafael Veiga tentando pegar rebote. Thiago Couto, um dos melhores jogadores em campo, que evitou que o jogo saísse uma equipe com vencedor. Muito bem o chute do Veiga, que Thiago Couto defende. Depois Palmeiras tenta de novo com cruzamento e Flaco Lopes acaba cabeceando aos 6 minutos. E Thiago Couto de novo muito bem. A equipe do Vitória conseguiu neutralizar, né? Muito bem defensiva. Se você for analisar os minutos 22, você tem 2, 4, 6, 8 jogadores fechando. E os jogadores assim, eles fecham, forçando o Palmeiras a cruzar a bola na área. Como ele tem jogadores muito altos, como é o caso, né, do Edu Camatunga e Lucas Walter, que são jogadores muito altos, né, ele faz com que, força com que o Palmeiras tenha que cruzar a bola na área. E ele fecha espaço pelos lados, com o Raul Cáceres fechando a algum momento pelos laterais. Aí teve outro lance do Felipe Anderson, que toca para Aníbal Moreno, que tenta chutar de fora da área porque não tem espaço, e a bola acabou sendo desviada, saindo bem perto. O Palmeiras tentando construir jogada. No segundo tempo, com a entrada do Vitor Roque, o Flaco Lopes melhora. Aí teve de novo tentativa de Alan, que chuta de fora de novo. O Palmeiras tentando agora. Felipe Anderson cruza e de novo Flaco Lopes de cabeça. E de novo o Thiago Couto dominando com facilidade. Palmeiras tentando fazer chuveirinho depois para poder tentar furar a retranca do Vitória. E teve um lance do bicicleta, lembrando o gol que ele fez contra o Mirassol, do Vitor Roque. A bola sai bem perto, né? Muito bem o lance do Vitor Roque. Palmeiras tentou de novo outro cruzamento. Flaco domina, Facundo Torres quase faz aos 40 minutos, né? Muito bom o domínio do Flaco e do Facundo. A bola sai um pouco por pouco. Palmeiras tenta de novo construir pelos lados. Andrés Pereira dessa vez cruza na área e de cabeça de novo Vitor Roque, dessa vez tentando. E Felipe Anderson teve outra chance muito clara aos 52, né, minutos. Grande chute do Felipe Anderson tentando. De novo, de chute fora da área. Se você for ver, as melhores chances do Palmeiras foi lance de chute fora da área. Se a gente for falar nesse questão, né, dentro da equipe do Palmeiras, no segundo tempo, você for ver, o Gustavo Gomes jogou como centroavante. O
Palmeiras foi forçado a cruzar a bola na área, devido à força de marcação do Jair Ventura, que tem essas coisas. E nesse caso a gente pode ver também, perceber que o Palmeiras sofreu com questão de calendário, que o Palmeiras defende, né? Assim, teve um momento em que o CBF fez esse calendário que acabou prejudicando as equipes, principalmente que estão brigando pelo título. O Flamengo reclamou muito na época, o Palmeiras acabou apoiando essa decisão, né? O Palmeiras foi prejudicado pelo calendário, sim. Esses últimos 2 jogos, contra Santos e Vitória, o Palmeiras não conseguiu contar com seus titulares. Inclusive, os principais jogadores, como Gustavo Gomes, que estava servindo na seleção paraguaia, né? Você tem o Vitor Roque, que acabou entrando no segundo tempo, melhorando a qualidade do time. O Flávio Lopes também. Jogou no outro jogo, né? Chegou da seleção, já tinha jogado contra Santos. Também você tem casos, né? E depois a torcida também reclama da expulsão do Andrés Pereira. Eu também achei que não foi para ser expulso, mas já era no primeiro cartão, no caso do Andrés, não era, e depois, segundo, o erro do Andrés, né? Foi reclamar com o juiz. O Palmeiras entra com 3-5-2, né? Puxando a zaga com Bruno Fux, Murilo, né? E Mikael, soltando Alan, jogando como ala de direita, e Jefter pela esquerda. Aí você tem, quando o Palmeiras tenta defender, ele joga juntando os jogadores de 4-4-2, preenchendo os jogadores com linha de 4, né? Pela zaga e pelo meio campo. Então, você for analisar aí, Vitória foi bem, né? Eu acredito que para uma equipe que deseja ser campeão, você não pode perder pontos contra uma equipe como Vitória. É uma conversa interessante, esses dias que eu conversei com o São Paulino, que é uma coisa entre os torcedores. Uma provocação entre a torcida, né? O São Paulino falou o seguinte, que o Corinthians entregou o jogo para o Flamengo, foi em 2009, muito tempo atrás. São Paulo tinha a chance de ganhar mais um título, né? Não sei se ele ganhou 2 seguidos ou 3 na época. E o Corinthians entregou para o Flamengo. O São Paulo estava brigando o título. Só que a resposta de um corintiano foi interessante. O São Paulo, se queria ser campeão, não poderia perder para o Goiás, que estava brigando pelo rebaixamento. E eu falo de novo, você perdeu pontos contra a Vitória e contra Santos. Embora Santos é clássico, a gente tira o Santos da conversa, você não pode perder pontos contra a Vitória. E o próprio Abel Ferreira fala, na entrevista da coletiva, ele fala sobre Ramon Abate Abel, sobre alguns lances de arbitragem, né, que ele foi, digamos, punido, né, injustamente, né, depois do jogo contra São Paulo. O Palmeiras acabou sendo prejudicado um pouco. Temos que falar das narrativas que se criaram em que o Palmeiras é beneficiado pelos árbitros. Hoje temos um jogador que é expulso. O Andrés leva o primeiro amarelo com o árbitro a 5 metros e o Andrés nem toca no jogador. Isto é claro, são factos, ok? No jogo contra o São Paulo, há um penalti para o São Paulo, que toda a gente fez um escabeche, que ninguém toca na bola, porque a bola furou o jogador e o jogador abalroa. E toda a gente disse que é penalti. E mais, penduraram o árbitro, meteram um dos melhores árbitros brasileiros, meteram a cabeça dele a prémio. Que o ano passado arbitrou só a final olímpica entre a França e a Espanha. E o que fizeram, meteram a prémio. Meteram a cabeça dele no cepo. O penalti claro que há no Santos a nosso favor, a bola também furou. Foi o que disse o Klaus, que é um excelente árbitro também. Uma bola furou, mas depois há um contacto. Onde é que está o critério? Isto é a primeira coisa para falar, para introduzir
Uma é a nossa responsabilidade e a outra é a responsabilidade daquilo que estamos a assistir. Eu não consigo entender como é que o árbitro hoje dá o primeiro amarelo, um lance a nosso favor, estamos em ataque, o Andrés ganha a bola, o jogador vem por trás, leva amarelo, o árbitro não viu, está à frente, o árbitro não viu. Será que também vão pendurar este árbitro? Sabem porquê que o meu Andrés foi expulso? Foi dizer ao árbitro, é ridículo. E tudo o que ele escrever que não seja isto é falso. É ridículo o amarelo que me deste. É ridículo. E o árbitro, segundo amarelo, expulsou. Ponto. Esse jogo, sim, né? Eu acredito que a expulsão do Andrés não deveria ter acontecido. Primeiro cartão não foi. Agora, segundo, o próprio Andrés deveria assumir que ele é um jogador do Premier League. Cometeu um erro desse. Mas o primeiro cartão, para mim, não foi. Mas é complicado, né? Você defendeu que Ramon Abate Abel. E com todo respeito ao Abel Ferreira, falando que Ramon Abate Abel é o melhor juiz do futebol brasileiro. Né? Um dos poucos que se salva, talvez, é o Klaus, né? Quem sabe. Enfim, então é uma questão que vocês, torcedores, poderiam comentar abaixo o que você achou da reclamação do Abel Ferreira sobre isso. Então, que Ramon Abate Abel acabou sendo, né, punido, né? Nem está apitando mais os jogos. O Palmeiras perdeu uma grande chance de virar líder. Por quê? Porque o Flamengo perde para o Fluminense. Então, nesse caso, o Palmeiras fica com 69 pontos e Flamengo 71. Ou seja, o Palmeiras teve uma grande chance de voltar líder em casa contra uma equipe acessível. Eu entendo que foi prejudicado pelo calendário, data FIFA, muitos jogadores convocados, mas essa é uma questão do futebol brasileiro que tem que ser discutido em outro momento. As equipes aceitaram essa condição quando o calendário foi feito, né? Quando o CBF fez. Eu fico imaginando o que aconteceria com o Palmeiras e o Flamengo se tivesse vivo ainda na Copa do Brasil. Como seria esse calendário? E se um dos dois tivesse um intercontinental no final do ano, e você tem Copa do Brasil, que vai ser, né, dia 13, 15, uma semifinal da Copa do Brasil, vamos supor que o Palmeiras seja na semifinal, e o Flamengo também, e você tem Libertadores, no caso, já não teria mais Libertadores, mas um dos dois joga intercontinental, como seria? Que tem 2 jogos, 3, antes da final, 2 jogos, né, antes da final. Então, essa é uma questão complexa do calendário que foi feito, que os clubes deveriam discutir, mas, de fato, o Palmeiras vem caindo muito o seu nível do futebol. Hoje não jogou praticamente nada, né? Palmeiras no banco tinha jogadores, né, como Ramon Sousa, Luigi, né, Kelvin. Então o Abel, de tentar jogar com 3 zagueiros, apostando no Alan, até que razoável, mas Jeff Té, que já não conseguindo,